As 4 crianças mortas no ataque à creche particular Cantinho do Bom Pastor, na cidade catarinense de Blumenau, no Vale do Itajaí, estão sendo veladas neste momento. Os enterros estão previstos para esta manhã. Outras 4 crianças ficaram feridas ao ataque à creche em Blumenau, mas têm quadro de saúde estável. A previsão do gerente-geral do Hospital Santo Antônio é de que ainda hoje possa ter essa alta, né? Essa previsão foi dada aqui na Band News FM. Segundo Rafael Bertuol, 2 meninos e 2 meninas deram entrada na instituição de saúde com cortes profundos na face e na região cervical. Apesar disso, o gerente do Hospital Santo Antônio afirma que essas lesões não vão causar problemas permanentes a essas crianças. A princípio foram ferimentos mais profundos, mas que não trarão consequências futuras com relação ao dia a dia delas, tá? Nós sim acionamos todo o serviço de cirurgia pediátrica, cirurgiões plásticos, então todos eles fizeram este acompanhamento durante o procedimento em que foi realizado nessas crianças. A princípio, entendemos que não há risco e principalmente nenhuma consequência futura com relação a esses ferimentos em que foram, então, realizados aí nessas crianças durante esses ataques. Ontem a Band News FM, bem cedinho, conversou com o Rodney. Rodney tem um filho de 4 anos na creche Cantinho Bom Pastor. O garoto se feriu levemente no pescoço, estava assustado, obviamente. O Rodney, quase em choque, né, aliviado, contou pra gente como foi um encontro com o filho depois de tudo acontecer. Diz que o grande alívio foi ver a criança andando, mas que desabou quando percebeu que ela estava ferida. Mas na hora que ele virou pra mim, e a primeira coisa que ele fez pra mim foi chorar e mostrar o machucado, porque a guarida das crianças são os pais, e mostrou aquele corte no pescoço dele, eu desabei, porque corte no pescoço é uma coisa muito delicada. E aí é só agradecer a Deus, porque, sinceramente, é o tipo de coisa que a gente fala assim, que você nunca vai imaginar que alguém vai direcionar um objeto pontiagudo para o pescoço do seu filho. O homem responsável pelo atentado com uma machadinha se entregou à polícia depois do crime e continua preso. Os investigadores apuram agora se houve ajuda externa para cometer o ataque. Apesar dessa apuração, o delegado-geral de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que o caso de ontem é um caso isolado. Ordenado, seja por jogo, seja por rede social, seja através de conversas e negociações entre criminosos. Então, isso é importante nós salientarmos, porque para evitar que notícias infundadas acabem sendo propaladas por toda Santa Catarina, isso cause um sentimento de pânico. O responsável pela chacina na creche em Blumenau é um homem de 25 anos que nasceu no Paraná, mas morava em Santa Catarina. A gente não vai dar o nome dele, nem mostrar a fotografia dele. Esse cara, pela Band News FM, não vai virar celebridade, não. O delegado-geral da Polícia Catarinense, Ulisses Gabriel, informou que o assassino tem uma ficha criminal com pelo menos 4 ocorrências. Ele possui pelo menos 4 passagens policiais, uma em 2016, mais precisamente no dia 20 de novembro, por uma briga em uma casa noturna, onde acabou sendo abordado por policiais militares. Em 2021, no dia 1º de março, ele esfaqueou o seu padrasto. No ano de 2022, dia 11 de julho, ele foi abordado e estava na posse de cocaína. E acabou sendo autuado, em um termo circunstanciado, por policiais militares aqui de Blumenau. E, no dia 8/12, final do ano de 2022, ele quebrou um portão da casa do seu padrasto e esfaqueou um cão que estava no local. Megali, acho só importante a gente pontuar algo que você falou aqui, porque às vezes ouvintes, a gente recebe muita mensagem, né? Ouvintes dizendo, vocês querem faturar em cima de desgraça, então eu acho importante trazer um bastidor aqui para a luz. Uhum. Ontem eu não estava aqui na redação, mas obviamente um caso como esse você vai ficar acompanhando a cobertura. E a primeira coisa que eu fiz foi escrever para o Felipe Félix, nosso diretor de redação, porque a gente fica discutindo esse tipo de coisa. Eu disse, Fê, Daniel Barros me encaminhou aqui um artigo dele sobre como cobrir isso. Aí o Fê disse, não, o primeiro e-mail que eu disparei para a redação é justamente sobre como cobrir isso. Por isso nós não vamos dar o nome, não vamos dar o rosto. Tem uma série de cuidados, de delicadezas ao cobrir um caso como esse. E
E assim, nada é por acaso, né? Então, assim, quando a gente tá numa redação, a gente pensa muito em como cobrir isso. Quando o Megali disse, esse cara não vai ficar famoso às custas da Band News, não é de graça que o Megali fala isso. Isso é uma discussão, isso foi pensado, a gente conversa com os nossos colunistas que são especialistas no tema, com a Roseli Saião, com o Daniel Barros, a gente procura outro, se for preciso, que entenda do assunto, para dizer o seguinte, de que maneira a gente vai lidar, e veja bem, eu tô falando aqui do Megali, de mim, do Felipe, que é pai, que assim, éramos 3 pessoas ontem extremamente abalados com essa situação, porque cobrir isso não é fácil para ninguém, mas para quem tem um filho é um negócio que você fica muito difícil. Da mesma idade, né? Da mesma idade, assim, você fica... É muito difícil. E assim, estávamos os 3 falando o seguinte... Isso, como é que a gente vai fazer isso de uma maneira correta? Como é que a gente vai fazer isso de uma maneira não estimular algo pior? E os 3 muito abalados pessoalmente. Então, isso é pensado. Isso é pensado. Não podemos não dar. É uma notícia, é uma informação. Mesmo isso já foi discutido internamente. E já discutimos, e discutiremos novamente. Podemos mudar o rumo. Apurar as informações com a polícia, mas não noticiar, seria uma solução? Não. Esse foi o primeiro grande não que nós ouvimos. Essa não é uma alternativa. Primeiro, não dá para você esconder um caso de relevância internacional, eu diria, não o exibindo no ar. Porque ele será exibido, ele vai chegar ao conhecimento das pessoas, de uma maneira ou de outra. Então, se é para chegar, que seja pelo jornalismo profissional. Que seja com todos esses cuidados. E não por correntes de WhatsApp. Esse é o pior cenário. As pessoas se informarem de uma maneira... Com pessoas que aí sim querem usar corpos de palanque, querem fazer sensacionalismo, querem chocar. Aliás, não seja essa pessoa, tá? Não fique compartilhando esse tipo de imagem com a sua família, mesmo com o seu círculo mais próximo. Imagem de criança morta, pelo amor de Deus. Então, isso tem que ser noticiado. Não é uma alternativa a gente fingir que não aconteceu. Né? E já que é para ser noticiado, nunca é fácil. De que maneira? Dessa maneira que a Ellen explicou. Com a ajuda dos especialistas. Nada disso sai da nossa cabeça. Né? Isso não é coisa da sua cabeça. A gente conversa. Não vamos exibir a imagem do cara porque o Megali decidiu. Ou Felipe Félix. Não. A gente decide em conjunto depois de muita conversa com muito especialista, muita leitura também. De quem já cobre isso nos Estados Unidos há anos. Enfim, não é uma tarefa fácil. Mas para mim teria sido um prazer desviar dela. Não foi fácil para mim ficar 4 horas aqui falando de crianças mortas da idade dos meus filhos. Mas não é uma alternativa. Esse é nosso ofício e a gente vai levar adiante da maneira mais honesta possível.